Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sei que vocês estão no almoço e eu ainda estou aqui na escola. Então, eu resolvi estar finalizando essa aula para vocês. Bom, como foi hoje a nossa apresentação, a nossa primeira aula, quero mostrar para vocês o finalzinho da anatomia, tá? Só para relembrar, nós estudamos a introdução. A participação de vocês foi muito importante de qualquer forma. Nós falamos sobre um breve histórico da anatomia, tá? Esse breve histórico, nós pontuamos a questão do que a anatomia humana é um símbolo de mistérios, tá? E explicamos também que a anatomia estudou ali aquilo que eles achavam tão curiosos, tentando insensatamente é, descobrir o que tinha por debaixo da pele. Falamos aqui, né, na nossa aula de hoje, tá? E passamos uma trajetória de história, os primeiros registros de secações. Foi muito interessante estar passando esse conhecimento histórico para vocês, para que vocês possam estar viajando nesse processo da anatomia. E ainda nós falamos também sobre o século V, né, antes de Cristo também, quando foi ali feita ali as dissecções em animais, de acordo com as primeiras dissecações, né, no início do primeiro slide, tá? E com isso, falamos também sobre Aristóteles, na questão que ele mencionou de ilustrações anatômicas. Só uma palavrinha de revisão para vocês, para não esquecer os estudos, tá bom? E no século III, nós falamos também que a anatomia ela avançou, tá? Até mesmo com essas primeiras experiências, a anatomia se tornou ali, as dissecações humanas apresentaram como um modo sistemático. Nós explicamos isso na sala de aula, esse slide, esse daqui também que nós pontuamos a questão da dissecção humana, das questões religiosas também, éticas e religiosas, abordamos esses pontos específicos, o conhecimento anatômico sobre o corpo humano, tá? O conhecimento anatômico sobre o corpo humano continuou no mundo helenístico, tá? E por isso faz com que essas dissecções eram feitas através de animais. Então, nós explicamos isso na sala de aula, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, eu botei dois parágrafos iguais. Eu nem vi isso, vocês deveriam ter me falado, hein? Mas vamos lá. Nós também apresentamos a questão da postura de Galeno em relação a dissecar também animais como macacos, porcos, tá? E também falamos sobre o século II, depois de Física e Galeno também, né? Alguns erros foram inevitáveis devido à impossibilidade de confirmar os achados em cadáveres humanos, tá? Então, tá aí essa bela informação de Galeno. E também do século II, também voltou a falar sobre os motivos éticos e religiosos, tá? Aonde pontuou para vocês a questão que o homem é um organismo vivo, né? Falamos das células, falamos até muito mais do que a apresentação da literatura. E também falamos sobre as células, onde vocês fizeram ali uma leitura dinâmica para poder realmente estar entendendo todos esses processos, tá? E isso leva a você a estar entendendo que o corpo humano ele é composto de células que compõem um tecido que, por sua vez, vai formar o sistema que ele vai estar funcionando de uma complexidade para manter a estrutura viva, tá? E aí veio a questão do conceito de anatomia, como eu disse para vocês, que ela pode ser vista, estudada, pesquisada. Anatomia, ela é uma ciência descritiva que faz com que você estude a anatomia a forma macroscopicamente e microscopicamente, essa que vai fazer esse processo da constituição. E isso também falamos também sobre o conceito de anatomia que foi proposto em 1981 pela Associação Americana de Anatomia, tá?
pontuamos também a questão da correlação e suas funções para manter a estrutura biológica bem atenta. Bom, aqui o outro slide mostra para vocês, né, os conceitos de anatomia, aonde também nós falamos em sala de aula, tá? E também esse slide que nós mostramos para que você entenda esse significado e a origem dessa disciplina. Lembrando também que a anatomia aqui, ó, da forma microscópica, ela é dividida em citologia e histologia, quando eu pedi os alunos para estar lendo. Né? É só dando uma passadinha para vocês entenderem. E quase no finalzinho falamos sobre essa questão das definições gerais, anatomia humana, tá? Fisiologia humana, citologia, histologia, patologia e embriologia. Conceitos esses que nós falamos em sala de aula, você precisa estar lendo direitinho, estudando. Falamos sobre essas diversas abordagens da anatomia sistêmica, anatomia regional, anatomia clínica, anatomia palpatória, e também conforme a ilustração que está aí apresentando na apostila de vocês. Então, aqui mostra para vocês uma outra informação que eu vou dar continuidade para finalizar essa aula de hoje. Só um momentinho. Vamos lá, então. Voltei aqui, tá? Essa parte aí da divisão da anatomia foi logo quando nós começar a falar, mas aí o horário do almoço, né? Ele veio, a gente nem viu o tempo passar, por causa até mesmo dessa aula, que eu acredito que vocês gostaram no sentido de estar aprendendo, tá? E essa aula agora vai falar sobre a divisão do corpo humano, tá? E quando você observa a essa informação que o corpo humano ele é dividido em, em algumas partes, né? Cabeça, pescoço, tronco, tórax, abdômen, existe a região pélvica, a região perineal, existe as estruturas que são as estruturas adjacentes, os membros inferiores, superiores e inferiores, tá? E é claro que é muito importante que vocês saibam o seguinte, pessoal, vou subir aqui um pouquinho para mostrar para vocês, que a divisão do corpo humano, ele vai se dar, né, ali, no sentido que a cabeça compreende o crânio, a face, tá? E você sabe também que a cabeça, ela é formada pelo crânio e pela face. E nós temos aqui o pescoço, que também une a cabeça ao tronco e suas partes posteriores denominadas, tá? Nós temos aqui a nuca, nós temos o tronco. O tronco compreende, né, em todas as compreende todas as suas visões, compreende no tórax, o abdômen, a região pelve, tá? No tórax, aqui, tórax, que a gente vai estudar no sistema esquelético. Você tem aqui algumas separações, né? Por quê?
Quando se fala em divisão do corpo humano, o tórax se encontra a cavidade torácica. E automaticamente a cavidade torácica você tem o quê? Você tem as estruturas ali, né? As estruturas vivas, tá? No tórax você tem o sistema respiratório, sistema circulatório composto pelo coração, pulmão, entre outras situações. O que está separado abdominal é através do músculo diafragma, porque logo abaixo do apêndice tifoide, você tem aqui um músculo que participa passivamente da respiração, que nós chamamos de diafragma. Já a região pélvica é o prolongamento inferior do abdômen. Essa região pélvica, você está vendo, ele tem ali as estruturas, né, anatômicas. Tem as pernas, que nós chamamos de membros inferiores, e os pés que estão paralelos. Dois membros inferiores. Cada membro possui uma raiz, no caso do quadril, e uma parte livre, coxa, perna e pé. Entre a coxa e a perna, aqui como está dizendo o slide, localiza o joelho, tá? Com a sua rota de estruturas. Entre a perna e o pé, nós temos o tornozelo, tá? Aonde nós chamamos ali de estrutura maleolar, interno e externo. O pé é constituído por parte do plantar e pelo dorso do pé, que nós chamamos membros inferiores. São responsáveis pela locomoção do corpo, entre outros tipos de atividades. Já os membros superiores, cada membro possui uma raiz que se liga ao tronco, ombro, né, o conhecido ombro, e uma parte livre, que nós chamamos de braço, antebraço e mão. Entre o braço e o antebraço, situa o cotovelo, que nós chamamos de região cúbita, tá? A gente não utiliza mais esse termo, sim, região cubital. E entre os braços e a mão e punho, a mão é constituída pela palma da mão. A mão, ela é constituída pela palma da mão, tá? Dorso da mão e os dedos, tá? Os dedos. É só informação em relação ao conceito. Quando nós estivermos estudando o sistema esquelético, vocês estarão se pronunciando tecnicamente. Então, você tem aí o polegar, o dedo indicador, o dedo médio, anular e o mínimo. Suas funções são atacar, defesa, apreensão, entre outros objetos também. Então, eu coloquei aqui também, pessoal, uma ilustração somente para ilustrar a divisão do corpo humano. Essa divisão do corpo humano é importante que você entenda que cada estrutura, cada região, desculpa, ela tem uma estrutura. Por exemplo, a cabeça, ela é formada, tá, por essas estruturas aqui. Então, só para você ter uma ideia aonde o que tem ali na cabeça. A outra é o tronco. O tronco é formado pelo pescoço, pela nuca, pelo tórax, dorso e região glútea. Região glútea significa aí conhecidas nádegas, né? Que as pessoas pronunciam, e também o abdômen e o quadril. A maior parte dos órgãos que compõem o corpo humano situa no tronco. Entre eles, nós temos aí. Então, vamos estudar cada um, porque essas primeiras informações elas estão complementando a introdução do breve histórico ali da anatomia. Então, aqui está mostrando para vocês, entre eles, a laringe, a glândula tireoide, o coração, pulmões, né? Fígado, pâncreas, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Ainda os membros aqui, os membros superiores e inferiores.
Esses membros superiores e inferiores, eles são responsáveis pela nossa mobilidade, tá? Então, eles se dividem em membro superior, superior e membro inferior. Aonde membro superior, você tem aqui as mãos superiores, né? Os membros inferiores, você tem os pés, tá? E ali tem a região pélvica, porque os membros inferiores, eles são formados pela região pélvica, coxa, joelho, rótula, né? Pernas, tornozelos e pés. E aí, pessoal, eu finalizei esse pedacinho, era somente 4 slides. Por isso que eu resolvi estar fazendo essa finalização em vídeo. Agora, é importante que vocês peguem durante a semana as informações necessárias que foram feitas nessa aula agora, né, durante a semana, em algum momento oportuno, para estudar, anotar suas dívidas. Lembram? Nunca desiste e nunca deixa ninguém atrapalhar o seu sonho, a sua capacidade de estudo. E não esqueçam, o professor está num processo de adição para tirar suas dúvidas, para somar, para mostrar para você que você tem a capacidade de estudar. E nunca esqueça que a diversidade de pensamentos, de comportamentos são diferentes e ninguém é igual. Bem-vindo aí à nossa aula de anatomia. Nós estamos agora finalizando aí a aula 1. Em qualquer momento dessa semana, o professor vai enviar para vocês uma atividade, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.